Olá, Vulgar, seja bem-vindo à Reforma Clássica. Aqui nesse canal eu estou compartilhando o meu processo de autoeducação a partir da leitura dos grandes livros do mundo ocidental, publicado pela Enciclopédia Britânica. Meu nome é Otton Sá e o meu objetivo é sair da minha vulgaridade para alcançar uma aristocracia intelectual. E nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o que seria uma vida intelectual. Por quê? Porque na era das redes sociais, do Instagram, de coisas instagramáveis, tiktokizáveis, né? Eu não sei qual é o adjetivo que eu dou para o YouTube. Mas nessa era em que tudo é muito instagramável, tudo é muito aesthetic, né? A gente tem toda uma estética por trás dos nichos que a gente encontra por aí. Qualquer nicho existe uma estética por trás. E com a vida de estudos e com a vida intelectual, com o processo de educação, não é diferente, né? Então a gente tem uma estética por trás disso. E quando a gente vai falar de vida de estudos, muitas vezes a estética é, sei lá, um cara assim que nem eu, né, de terno, vestido de uma maneira mais clássica, com charuto, com cachimbo, com cara de intelectual, né, e dizendo que já leu muita coisa na vida, né? Então essa é meio que a estética da vida de estudos que é vendida por aí, principalmente uma educação liberal, né? Uma estética de um tipo de educação que é mais clássica, que é mais clássico, né? Então a gente tem mais ou menos esse tipo de estética, né? E aí o que acontece? Nessa vibe meio instagramável, a gente tem um processo horrível de comparação, né? Então eu, quando comecei a me angustiar cada vez mais com esse negócio de eu preciso estudar, eu acho que eu tenho interesse sobre esse negócio de vida de estudos, eu comecei a me angustiar porque eu olhava muito na internet, muita gente já muito avançado, e eu começava simplesmente a me comparar, né? Então vou me comparar aqui, eu estou atrasado, eu não me despertei para esse negócio cedo na vida, né? Então eu já estou muito atrás do que A, B, C, D, E, F, G, que tem a mesma idade que eu, ou até mais novo do que eu e é muito mais inteligente. Eu sou burro pra caramba, né? Então acabava que eu me comparava, começava a me comparar ali, isso me gerava uma angústia desgraçada, uma angústia horrível, né? Porque a gente tem essa impressão de que está precisando sempre correr atrás de algo que eu não sei o que é. Eu só sei que eu estou atrasado e eu preciso correr atrás desse algo que eu já estou atrasado. Então acabou me gerando a comparação. Até que eu já compartilhei um pouco do meu próprio processo de encontrar ali o caminho para eu efetivamente entrar nessa vida de autoeducação, ou de vida de estudos, ou vida intelectual, qualquer nome que de repente você queira dar. Fui passando ali por alguns caminhos até chegar no que eu estou engajando, que é aqui o próprio Reforma Clássica, né? A partir da leitura da coleção dos grandes livros do mundo ocidental, eu fazer o meu processo de autoeducação, né? Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar no card aqui a playlist dos livros que a gente já leu, dos textos que eu já li e compartilhei aqui no canal. Então a gente está entrando nessa grande conversa do mundo ocidental, da tradição intelectual do mundo ocidental. E aí nesse último final de semana eu estava fazendo meio que uma programação, né? Eu falei, bom, eu vou tentar ler um texto, um livro por semana dessa grande coleção. Então essa coleção ela tem 60 volumes e dentro desses volumes nós temos vários livros, que dá uma porrada de livro que eu nem sei, não lembro quantos livros, mas são muitos livros, né? E eu falei, bom, são 400, tá aqui, né? São 445 livros. Então é uma coleção com 60 volumes e nós temos são na verdade mais de 445. Esses 445 aqui, segundo o cálculo que eu fiz na inteligência artificial, já é eliminando, eu acho que basicamente uns 15 que eu já li, né? Então nesse final de semana
eu estava fazendo a projeção, né, a programação. Eu falei, bom, eu vou tentar ler um livro por semana, né? E aí, deixa eu ver em quanto tempo, olha só, em quanto tempo eu termino de ler todos esses livros, né? Então, eu vou tentar ler ali um livro por semana e vamos ver aqui. Aí eu abri aqui a inteligência artificial, o chat GPT, e eu falei para ele, ó, eu tenho aqui 60 volumes, eu já estou no volume 4 e eu estou lendo o texto de Ajax. Essa semana eu vou ler o texto de Ajax, daqui a pouquinho sai o vídeo aqui no canal sobre Ajax. Considerando Ajax como o texto dessa semana, faça uma projeção de em quanto tempo eu vou terminar de ler todos os 60 volumes, todos os textos daqui para frente. Me dê uma data aí, qual é a data que eu vou terminar esse negócio? E aí o ChatGPT fez o seguinte, ó, textos restantes, incluindo Ajax, nós temos 445 textos ou livros. Ritmo, um texto por semana, um livro por semana, isso dá igual a 445 semanas, ou seja, 3.115 dias. Data de término estimada, começando hoje, dia 22 de setembro de 2025, contando Ajax esta semana. 2 pontinhos, a data de término prevista é 3 de abril de 2034. Ou seja, eu vou continuar aqui nesse projeto Reforma Clássica por 9 anos. Então eu vou terminar os textos. Se eu ler um livro por semana de toda essa coleção, eu vou demorar 9 anos para concluir a leitura de todos os livros dessa coleção, dessa grande tradição do mundo intelectual. Aí eu conversando com a minha mulher, eu falei, ixi amor, eu fiz aqui a projeção e tal, não sei o que, eu vou terminar em abril de 2034, aí ela, 9 anos, até terminar esse negócio, 9 anos. Aí eu tava pensando, não, mas o importante é o processo do negócio. Percebe? Quando a gente olha assim, 9 anos, fala assim, poxa, eu vou demorar tudo isso para acessar essa grande conversa da tradição do mundo intelectual. Eu queria uma coisa mais imediata, percebe? Eu queria uma coisa mais rápida. 2 anos, fazer uma listinha aqui em que em 2 anos eu pudesse concluí-la. Mas quando eu olho para a projeção aqui, e se eu tiver uma disciplina excelente, eu vou levar 9 anos para acessar esses grandes livros da tradição do mundo ocidental. Eu não vou ler todos os livros, eu não vou ler nem todos os clássicos da literatura mundial. Eu vou ler alguns clássicos da literatura mundial e de outras áreas, filosofia, teologia, ciência, política, matemática. Então eu vou fazer aqui uma formação a partir da educação liberal. Eu falei, poxa, 9 anos. Eu falei, bom, vale a pena, cara. Vale a pena, porque a vida intelectual, ela não está ligada a uma lista concluída. Ela está ligada ao processo que você está ali engajado. E a educação liberal, a vida de estudos, é uma vida para todo o sempre. Então eu vou levar em tese 9 anos para concluir essa lista. Mas existirão outros livros que irão aparecer e que com certeza eu continuarei engajando e que com certeza eu continuarei lendo. E essa projeção aqui, percebe, ela é uma projeção até problemática. Porque quando eu chegar numa República de Platão, eu vou conseguir ler a República de Platão em uma semana? Numa Metafísica de Aristóteles, que eu acho que está na grande coleção, eu vou conseguir extrair, eu vou conseguir ler em uma semana? Então isso vai trazendo
pra gente, pra mim, mas eu estou compartilhando aqui com você, o que é a vida de estudo de verdade, né? O que é a vida intelectual de verdade, né? O que é esse processo de autoeducação de verdade, que é o próprio processo em si. E no começo daqui da nossa conversa eu falei sobre as comparações, e quando a gente olha uma lista extensa dessa, a primeira impressão que dá é o desânimo. Nossa, eu vou demorar muito tempo para concluir esse tipo de lista. Eu vou estar muito atrasado. Eu vou estar com quase 50 anos quando eu terminar esse tipo de lista. Mas percebe que a vida de estudos não é, nem deve ser uma comparação com uma lista feita, mas é com um processo. Se eu levar 10 anos para concluir aqui o nosso projeto Reforma Clássica, eu vou ficar muito feliz. Mas o meu processo de autoeducação é muito maior do que essa lista. Essa lista extensa que parece até ser infinita, uma década para concluir isso daqui. Ela vai ser só um meio, através do qual eu vou tentar extrair a excelência humana. Esses valores universais, mais elevados, que a gente consegue extrair desses grandes textos da tradição do mundo intelectual. Então eu trouxe aqui, né, porque a gente tem o costume de fazer listas, de se comparar, de achar que está o tempo todo atrasado, e isso gerar muita angústia em quem gosta de ler, ou em quem quer estudar, ou em quem quer começar uma vida intelectual. E a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Eu tenho que ter esse tipo de cuidado. Quando eu vi essa projeção, eu falei, nossa, velho, vai ser muito mais do que eu passei na minha faculdade, muito mais tempo do que eu passei na faculdade, né? Então, poxa, peraí, será se vale a pena? É óbvio que vale a pena. É óbvio que vale a pena. Um livro por semana não é muita coisa assim. Lógico, esse ritmo ele vai oscilar, porque eu vou pegar livros mais extensos, eu não vou demorar uma semana para lê-los. Mas o importante é isso. Eu acho que nessa época em que tudo é muito estético, que tudo é muito aesthetic, e numa época de extrema comparação, a vida de estudos ela se dá mais no processo, né? Então, internalizar isso. Não, é o processo. Eu vou demorar 10 anos. Cara, 10 anos é pouco tempo. 10 anos para uma vida de estudos é pouco tempo. A vida de estudos é a vida de estudos. É uma vida. É para toda a vida. Não é uma formação acadêmica que tem começo, meio e fim. Não. É o tempo todo. É constante. É até eu morrer. Então que você possa de repente ter esse tipo de consciência, né? Se você quiser me acompanhar aqui pelos próximos 10 anos, seja muito bem-vindo, porque nós vamos aqui, né, continuar esse canal. Enquanto existir YouTube, sei lá, esse tipo de formato, não sei se daqui a 10 anos ainda existirá esse tipo de formato, né? Espero que sim, mas eu tenho aqui os caminhos, pelo menos de registro, né? Tanto no Substack como aqui no YouTube. Eu estou registrando, estou compartilhando, né, esse processo. E vamos lá, né? Quem sabe daqui a 10 anos eu não esteja reagindo a este vídeo aqui. Olha só que loucura. Mas se você gosta desse tipo de conversa, se você acha interessante, se você também quer sair da tua vulgaridade, alcançar uma alta cultura, alcançar a aristocracia do espírito, né, eu te convido a se inscrever aqui no canal, né? Deixar aí embaixo um comentário se tu já teve algum tipo de angústia em relação à vida de estudos, a listas, a comparação. E se você quiser apoiar o projeto, é só clicar no link aqui embaixo na QIFI, que dentro da plataforma exclusiva eu tenho conversas mais demoradas sobre os textos que estou lendo,
que você pode ter acesso aqui de maneira gratuita, uma degustação das conversas, dos textos que estamos lendo. Eu vou deixar a playlist aqui para você acessar. Beijinhos e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.